Lá vamos nós para o nosso primeiro vídeo. Tenho que me acostumar a olhar para a câmera, o que é muito estranho, porque eu fico olhando para mim. Sim, é assim mesmo. Esse canal é assim mesmo, é tudo na base do improviso. Eu estou usando um fone do meu headset aqui, que está encostado no meu joelho, deve estar fazendo um barulho desgraçado. No meu quarto, que não é nenhuma maravilha, mas não estamos aqui para falar sobre isso, estamos aqui para falar sobre Polina. Mas primeiro porque, qual o motivo de eu estar fazendo esse vídeo? Tem 1001 vídeos na internet sobre Polina, uns 10 eu acho, eu não sei, eu dei uma pesquisada antes, vi vários. Alguns muito bons, outros que só falam, é legal, compra pelo meu link, né? Basicamente isso, não vai muito além disso. É por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque é algo mais pessoal. Em algum outro vídeo, talvez, se for do interesse de vocês, eu possa acabar especificando um pouco melhor, mas é algo que eu tenho sentido falta de comentar minhas leituras. Então eu achei que talvez fosse uma boa ideia. Vi que muita gente começou um canal por causa disso. Então eu acho que pode ser uma boa ideia, sabe? Sempre que eu leio alguma coisa, eu sinto essa vontade de falar sobre. E ajuda, inclusive, se tu nunca tentou, ajuda a fixar um pouco melhor a história na cabeça, falar sobre ela, comentar. Conversar com alguém que leu seria melhor ainda, mas eu moro numa cidade pequena, muito pequena. Não tem ninguém aqui que tenha lido, ninguém que eu conheça, pelo menos, que tenha lido Polina ou, sei lá, qualquer outra leitura. Tipo, é muito difícil encontrar pessoas que tenham feito as mesmas leituras. Muitas vezes tu encontra alguém que gosta de ler também, mas não fez as mesmas leituras e tal. Então, esse é o maior motivo desse canal. Não sou uma pessoa profissional, não digo profissional, acadêmica, pessoa que tem estudado a linguagem dos quadrinhos, se é que existe uma linguagem de quadrinhos, porque as que ele apresenta na discussão lá do Alexandre Link do Quadrinhos da Sarjeta, mas enfim, aí já é reminiscência demais, mas não sou uma pessoa que tenha estudado, é só a minha opinião, é só eu querendo compartilhar o que eu vi nesse quadrinho com vocês, né, e esperar receber talvez algum retorno, né, se alguém quiser comentar, eu vou ficar muito feliz, na verdade, se alguém quiser comentar sobre as minhas ideias. Mas então, vamos lá, do que se trata a Polina, depois de quase 3 minutos de apresentação. Esse vai ser um vídeo de apresentação, na verdade, né. Do que se trata a Polina? Polina é a história da Polina. Quem diria? Nossa! Né? Mas enfim, é o nome dessa garota, dessa menina, né? Que a história começa com ela pequena, né? E ela quer ser uma dançarina. Eu imagino que ela queira ser uma dançarina, por causa que começa meio que com a mãe dela botando uma pressão. Não é spoiler, não vai ter spoiler no início desse vídeo. Numa segunda parte eu pretendo dar alguns spoilers. Só comentar algumas coisas, né? Nada de revelar o final, até porque aqui não. Talvez eu fale do final, na verdade. Veremos quando a gente chegar lá. Mas eu vou deixar avisado, vou falar, ó, a partir de agora tem spoiler, vou dar um tempinho e tudo mais. Pra quem não quiser chegar lá, não quiser continuar dali. Mas só falando tipo do iniciozinho, fala sobre, como eu falei, a Polina e a mãe dela tá meio que dando uma prensa nela, do tipo, se tu tiver sentido dor, não demonstra, né? Então, no início eu fico meio assim, se é realmente o sonho dela, ou sabe aquele negócio que é tipo, a mãe, o sonho da mãe que ela incute na criança, talvez. Não tem nada na história que indique isso, mas me fez pensar um pouco, assim, por causa desse início, né, da mãe dela. E é isso, a Polina, ela quer dançar, né? Ela gosta muito de dançar, pelo que parece, é meio que, de certa forma, é a vida dela, dançar. E aí começa com ela indo tem essa escola e ela acaba conhecendo eventualmente esse professor, que é o Bojinski, se eu não me engano, se não me falha a memória, professor Bojinski. Parece que ele isso aqui faz uns dias, né, pessoal? Então, não me. Se eu estiver errado, só me corrijam, por favor. E aí ela começa a ter essas aulas com o Sr. Bujinski, que eles dizem que ela é uma moça muito talentosa, né? Eu tenho um pouco de probleminha com esse negócio de talento e tal, de
dom, né? Mas segundo a história, ela teria meio que o dom e tal, seria uma moça muito talentosa para dança. E aí o Bojinski, ele se interessa quando vê ela, vê a audição dela, e aí ele resolve dar aulas de balé para ela. Enfim, a história continua daí, depois ela, como eu falei, o início é com ela criança, mas a história vai acompanhando ela ao longo de vários momentos da vida da Polina. A história e a arte é do Bastien Vivet, né? A arte é mais ou menos o que a gente vê aqui na capa, né? Uma arte muito bonita, uma arte muito, super entre aspas, simples, super entre aspas, assim, que a gente diga não é aquela arte cheia de achuras e detalhes e super colorida, não, ela é quase minimalista, eu não diria que ela chega a ser minimalista, de novo, eu não tenho nenhuma formação acadêmica sobre arte, eu só li bastante, nada mais do que isso, então nada do que eu fale aqui vai ser lá, tipo, muito embasado e tal, mas é uma arte muito bonita, é uma arte que eu acho que ela combina muito bem. É a arte meio que típica do Bastien Viver, para quem já leu outras HQs dele, como aquele Uma Irmã, e tem uma outra, acho que Gosto Claro, acho que é dele, não me lembro. Mas enfim, é meio que a arte, super entre aspas, padrão dele. Mas eu acho que ela combina, por causa que ela só mostra o essencial, né? Ela só mostra o essencial. Aqui ela não vai, como eu falei, não vai fazer super detalhes. Ele vai detalhar um pouco mais as localidades quando necessário, né? Quando eles chegam em algum local pela primeira vez, em algum local importante, por exemplo, ele vai detalhar mais um pouco aquela localidade, né, na arte dele. E por que que eu digo que combina muito? Por causa que não é uma história, não é a história da Polina, não é uma biografia, é uma história fictícia, no caso, né, até onde eu sei, mas não é tipo uma biografia que vai contar tipo toda a história, parte por parte, os dramas da Polina, não. É a história da arte da Polina, né? E a arte da Polina é a dança, né? Então é as relações que a Polina tem com a arte e através da arte. Vai ter vários momentos ali, tipo, que vai se discutir muito a questão da arte, sabe, do que o que ela significa para certas pessoas e o que ela vai significar para a Polina, o que a Polina vai absorver de todas essas ideias que são jogadas nela, né? Como que ela vai absorver, como que ela vai lidar com aquilo ali. Então, são vários momentos da vida dela que vão se passando, são alguns momentos chave, né, que ela vai ter que decidir o que fazer com aquilo, né, com a arte dela, né, com a dança, com o talento. E é muito bonito, é tudo muito bonito, então a HQ ela vai trazer isso, esses momentos da Polina a respeito da arte, as visões de arte, e também fala muito sobre a relação professor-aluno, né, por causa do Bujinski e tal, apesar do Bujinski não ser um protagonista, que muitas vezes, por ele estar na capa, a gente pode achar que ele seja um co-protagonista. Não, ele não aparece tanto assim na história, mas ele aparece em momentos-chave da história também, né? E óbvio que ele tem importância na história, né? Tem muita importância, de novo, na visão da Polina em relação à arte e no que como ela vai se desenvolver a partir daquilo ali. Né? E é isso, e a história é isso, como eu falei, tipo, ele vai falar sobre dança, ele vai falar sobre essas influências, tipo, as nossas decisões, no caso, as decisões da Polina, como eu falei de novo, como eu falo novamente, o arquivo vai falar sobre arte, sobre o que é arte para muitas pessoas, né, para algumas pessoas, tipo, visões diferentes de arte, que eu quero dizer, né? A arte relacionada também à questão mercadológica, né? Não são discussões aprofundadas sobre isso, mas elas estão lá, elas vão permeando a história conforme ela vai avançando. Então é muito bom,
É uma HQ muito boa, muito interessante, vale a pena. Não é uma HQ que vai a fundo na personalidade dos personagens. Inclusive, eu achei os personagens até um pouco rasos, de certa forma, né? Tipo, no geral, de uma forma geral e tal. Relacionamentos vão acontecer, por exemplo, mas nunca vai ter aquilo, né? Não vai se mostrar exatamente como aquilo floresceu e se desenvolveu. Por exemplo, por isso que eu digo de novo que a arte combina muito com a história, que é só mostrando o básico a respeito do que quer ser dito ali, não vai além disso. A própria mãe, como eu disse, a mãe aparece no início e depois ela não aparece mais. Tem alguma menção a ela ao longo da história também, em certo momento, mas não aparece. Tipo, não sabemos se ela tem irmãos, o pai dela, né, nada. Então, de novo, não é uma biografia no sentido que tu vai saber muito a fundo do personagem. Então, acaba que o personagem não é tão desenvolvido assim. Não vai achando que tu vai encontrar aquele personagem fascinante, como o Asterios Polyp, por exemplo, ali, já que tá aqui atrás para mostrar, né, que o Asterios, a gente vai muito a fundo do psicológico do Asterios, né, das mudanças da vida dele e tudo mais. Não é exatamente isso, os personagens não são, tipo, super desenvolvidos, não é alguém que tu vai, tipo, se apegar super, assim. E também não é uma história, tipo, de grandes momentos dramáticos e tal, não é esse tipo de história. Se tu quiser comprar e, tipo, ir atrás de estar achando que vai ser isso, não é isso. Ah, é uma história sobre a arte da Polina e como ela lida com isso. É muito bonito, é muito bem feito, vale a pena. Então, se você quiser comprar, tem link da Amazon embaixo. Não tem link da Amazon. Não vai ter link da Amazon aqui. Aqui é só. Mas se quiser comprar lá atrás. Eu inclusive não comprei na Amazon, eu comprei. Não, mentira, eu comprei na Amazon. Eu pensei que tinha comprado no Shopee. Eu fico entre Amazon e Shopee. Não me julguem, tá? Por causa que, como eu disse, eu moro numa cidade pequena, aqui não tem livraria. Quer dizer, tem uma livraria muito pequena, não tem HQs, não tem. Muito poucas HQs. Né? Que é a minha paixão maior HQs, apesar de comprar livros também. Mas de vez em quando eu compro na livraria também, mas é muito pequena a maioria das coisas que eu procuro não acho ali. Então, aqui o que me resta é a Amazon, ou Shopee, ou Mercado Livre, ou alguma, algum site de livraria. Mas, enfim, por enquanto é isso da questão sem spoilers. Aí agora eu vou falar um pouquinho de spoilers aqui no final, só pra quem já leu. Não é nada demais, não é nada demais, mas vai ter alguns spoilers aqui de mais gente da história, ok? Então quem não leu, tchau, muito obrigado por assistir. Sempre um honra ter vocês por aqui, espero que vocês apareçam mais vezes e quem quiser comentar aqui embaixo eu vou ficar muito feliz. Então a partir de agora, spoilers. Ok. Não, uma coisa antes. Eu não entrei na questão das polêmicas do autor, né, falando sobre uma visão meio pedófila e tal. Não entrei nessa questão, não resolvi não trazer essa visão ao ler o Polina, né, porque senão eu poderia ficar muito paranoico, ficar achando que, tipo, ficar procurando coisas aqui que a história não indique, tipo, qualquer indíciozinho, isso aqui deve ser referência à pedofilia, isso aqui deve ser, né? Não quis, não quis, nem pretendo no momento. Não que eu ache que não deve ser feito, acho que é uma leitura válida também, para quem quiser procurar isso, tipo, fazer a leitura procurando esse tipo de coisa. Acho válido também, por causa que a visão do autor é tão importante quanto a nossa visão de leitor, né? Todas as visões são importantes, então mas eu escolhi não fazer isso, eu tô analisando a história pela história só, tô falando sobre o que eu vi da história, pela história, não pelas polêmicas ao redor do autor, ok? Mas de novo, não que não deva ser feito, quem quiser fica à vontade. Mas enfim, agora sim, spoilers. E é spoilers brabo, na verdade, por causa que aqui a parte do spoiler vai ser só pra falar umas partes que eu achei muito bonita, que é o final, que é o final da história. Que tem essa, que eu cheguei a comentar da relação professor-aluna, né? E aí no final mesmo ela vai falar com o Bojinski novamente, né? E o Bojinski dá pra ela um DVD que tem
dá pra ela um DVD que mostra as gravações deles dançando. Eu achei muito bonito. Acho que é uma das partes mais bonitas, o final, né? É uma das partes mais bonitas, né? Ah, que é ela lembrando todos esses momentos que ela teve com o Boginski, se dando conta da formação, né, que ela teve com o Boginski. Uma coisa muito interessante aqui é por causa que o Boginski ele traz ele ensina para ela a parte mais quase, digamos, acadêmica do negócio, é aquela parte mais dura, aquela parte de que tem que ser assim, aquele balé clássico, né? O Boginski, ele tem uma ideia muito engessada de arte, né? Ele tem uma ideia muito rígida de arte, então ele está sempre fazendo ela se esforçar ao máximo para ela ser o mais perfeita possível naquela ideia dele de perfeição de arte. E aí quando ela vai para outra escola, que agora não vou me lembrar, mas que ela vai para aquela outra escola, tem uma senhora que fica falando que ela tem que tirar da cabeça dela tudo que o Boginski ensinou para ela. Então, eu tô falando Boginski também, nem sei se é mesmo nome. Mas que tem que tirar aquilo dela, que toda vez que uma aluna do Boginski chega, ela tem que fazer esse trabalho tudo de novo. E isso é muito interessante, que são essas duas visões que para ela tem que ser com sentimento, a pessoa tem que se expressar, não é aquela rigidez. E aí entra as duas visões de arte que eu estava falando mais cedo, né? Que é isso, tipo, é essa arte mais mecânica, mais clássica, mais voltada para o estudo e o estudo dos detalhes, dos mínimos, e depois a arte mais solta. Eu acho que quando a Paulina ela vai e ela no final ela começa a fazer apresentações, né? Apresentações, se eu não me engano, num teatro, não é? Que é quando ela começa a fazer fama, que ela conhece umas pessoas na Alemanha lá e eles estão fazendo peças, né? Se eu não me engano, são peças de teatro que eles estão fazendo. E ela começa a dar ideia para peças. Tem uma parte muito bonita até que ela começa a dar ideias para peça e um dos amigos dela, que é um daqueles que ela recém conheceu, ele sai da sala e se encontra com os outros e fala essa menina é fantástica, um negócio assim que ela fala, que eu acho, outra parte que eu acho muito bonita. Aqui, nessa página 169, galera, essa mulher é incrível. Que ele coloca aqui, né, tipo, galera, essa mulher é incrível. Não sei se deu pra ver aí, mas enfim. É, e, e aí pra mim parece que muito que a Paulina, ela sim tem essa questão, óbvio, né, do professor, né, tipo, da relação dela com o professor e tal, mas eu acho que tem muito da Paulina aprendendo também a conciliar as duas coisas, sabe, tipo, a conciliar a arte acadêmica, super entre aspas, né, aquela arte mais rígida, né, ela conseguiu utilizar todo aquele esforço que ela teve com o Boginski com o sentimento também. Parece que é nesse momento que tudo meio que se cruza e começa a fazer sentido. Quando ela estava tendo aulas com a senhora que dizia que o Buginski tinha que tirar tudo que o Buginski tinha ensinado dela, tinha ensinado para ela dela, ela vivia falando que não entendia o que aquela mulher queria dela, não entendia o que aquela mulher estava falando, né? A mulher só falava para ela, tipo, eu não me lembro as palavras exatas, mas era algo tipo, em, dancem com o coração. Era algo tipo assim, dancem com sentimento e tal. E é uma coisa que é muito vaga de só falar isso e a Paulina não entendia. A Paulina ela estava acostumada tipo, com exatidão, tem que fazer isso dessa forma porque acho que é assim. E também tem o relacionamento dela também, né, que ela acaba sendo traída e tal no final. Então, acho que muito daquilo traz para ela o sentimento, né? E aí ela consegue finalmente misturar os dois, ela finalmente consegue entender, ela finalmente consegue responder a pergunta do Buginski, por que que tu quer dançar? Que o Buginski perguntava para ela, né? Acho que é Buginski. Deixa eu ver se é o nome dele. Quando eu falei que o Buginski perguntava para ela, né, por que ela queria dançar, e ela não sabia direito, né, como responder. E aí no final ela finalmente descobre por que ela quer dançar. Buginski, tava certo. Buginski mesmo.
E aí no final ela consegue entender o que quer colocar o sentimento naquilo ali e por que que ela quer lançar. E aí no final tudo se interliga e aí ela se encontra com ele e aí tem mais umas interações com os amigos dela. E termina de uma forma muito bonita, termina de uma forma da Polina finalmente se encontrando com a arte dela. A Polina ela simplesmente entende qual é a arte dela, qual é a arte que ela quer fazer, sabe? E qual é a arte que ela quer desenvolver e apresentar aos outros. Enfim, ela finalmente entende qual é a arte dela, o porquê dela tá fazendo aquilo ali. É muito bonito, eu acho muito bonito quando ela finalmente consegue conciliar essas duas partes. E é isso. Ficou um vídeo meio longo, 20 minutos, né? Não é o vídeo padrão do YouTube, mas a gente teria que ter sido metade disso aqui. Mas, enfim, muito obrigado a quem vier a assistir. Esse aqui, como eu disse, esse foi o primeiro vídeo. Os outros provavelmente vão ser tão ruins quanto, por causa que eu não pretendo fazer nada de, oh meu Deus, Mirabolês, vou comprar câmeras, isso, aquilo. Eu não tenho plano de fazer nada. Esse aqui vai ser mais um diário de leitura que eu quero compartilhar com vocês. E de novo, espero que você sinta super à vontade para comentar, reclamar. Podem até falar alguma coisa que eu que discordem de mim também, ótimo. Visões plurais são sempre muito bem-vindas, muito bem-vindas, né? Acho que fazem parte, na verdade. Então, por favor, comentem. E é isso. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais.